Alô, amigos do Brasil. Pegue Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Consultei um pai de santo para saber o resultado do jogo Internacional e Bragantino, domingo às 4 da tarde, no Beira Rio. O pai de santo fez lá suas coisinhas que tinha que fazer e afirmou: vai ganhar o Internacional. Aí eu fui numa casa onde se joga búzios. E depois de jogar os búzios, a mulher lá me falou: vai ganhar o Bragantino. Aí eu cheguei em casa, recortei 3 pedaços de papel iguais, escrevi num deles Inter, no outro Bragantino, no outro empate. Joguei para cima, caiu em cima da mesa os 3 e pedi para a Joaquina: pega um. Ela pegou, abriu, escrito empate. É assim que eu estou sentindo. Eu não sei o que pode acontecer nesse jogo. O Internacional precisa ganhar de qualquer maneira para alimentar ainda a esperança de que, com 44 pontos, com os demais resultados combinados, escape da segundona. Mas depois que eu vi o REC falando sobre as possibilidades, saldo de gols, vitórias, eu desisti, larguei de mão. E só quero dizer uma coisa: ao torcedor colorado, ir ao estádio domingo, sim. Até estava pensando, sabe, no que tinha proposto o presidente, esse presidente que entra para a história como o pior da história do Internacional, administração nefasta para tudo que pode se pensar a respeito de Esporte Clube Internacional, falou em fazer com portões fechados, covardia, né? Poxa vida, portões fechados. Mas eu agora estou convocando a torcida do Internacional: vá ao estádio. Vá ao estádio e mostre a força que essa camiseta colorada tem. Ganhar do Bragantino, de qualquer maneira. Depois do jogo, mesmo com a vitória, vai o grupo. Isso aí. Nada de quebradeira. Internacional 3, Bragantino 0. Terminou o jogo, uma vaia geral a esse grupo que tanto sofrimento causou a essa torcida fantástica que é a torcida colorada. Como essa torcida sofreu durante o ano de 2025. Culpa de quem? Da direção? Dos treinadores que passaram? Dos jogadores? Eu acho que os jogadores têm uma culpa muito grande. Porque jogaram futebol um dia, mas de uns tempos para cá, quando se falou que o Internacional poderia ser rebaixado, parece que eles fizeram uma reunião particular e fecharam. Já que eles estão falando que temos possibilidade de cair, então nós vamos cair. Porque não é possível o que o Internacional está fazendo dentro de campo. Não é possível o comportamento do Internacional no jogo contra o Vasco da Gama. É proibido perder de 5 para o Vasco da Gama, é proibido. O Vasco da Gama é um timeco. Quem disse que o São Paulo tem time para ganhar do Internacional de 3-0? Pois teve. E quem viu o jogo, viu como é que foi o jogo. Foi uma coisa horrorosa do Internacional de novo. Um time esfacelado dentro de campo. Apesar de todo o incentivo, apesar das palavras que foram ditas pelo Abel durante os 3 dias que tinha chegado a Porto Alegre, a preleção dada antes do jogo, certamente as palavras dele no intervalo da partida na Vila Belmiro contra o São Paulo, nada disso adiantou. O time foi medíocre de novo, foi vadio, foi vagabundo, um grupo de fracassados. O Alessandro Barcelos conseguiu formar um dos piores grupos já organizados no futebol brasileiro. Jogadores sem dignidade. Jogadores que para tanto faz como tanto fez. Ganhou, tudo bem. Perdeu? E aí?
fim do mês o dinheiro entra. Então, gente, eu gostaria muito de estar falando aqui neste último comentário de campeonato brasileiro, né? Porque hoje é sexta-feira, domingo tem a decisão e segunda-feira já é uma história passada. Mas, meu Deus do céu, conviver com esses momentos de possibilidade do Internacional estar na segunda divisão no ano que vem, dói demais. Eu sei como deve estar sentindo os torcedores do Internacional. Eu tenho exemplo dentro de casa, como sofre essa torcida do Internacional. E não merece. O torcedor do Internacional não merecia uma administração tão desgraçada como essa de Alessandro Marcelo e sua turma. Seus camaradas, seus companheiros, porque o Internacional gastou o que tinha e o que não tinha. Está devendo para Deus e todo mundo. E está na balança, na iminência de cair para a segunda divisão do futebol brasileiro. Isso é triste demais. Falar de Grêmio e esporte é esperar que o Mano Menezes já comece a fazer algumas experiências com jogadores novos nessa partida de Recife domingo, quando se despede do Campeonato Brasileiro diante do Ribeirinha, aquele que começou o campeonato como último colocado e termina como último colocado, o Sport de Recife. Falar mais o quê? Esperar o quê do time do Internacional domingo? Meu Deus do céu! Que tensão! Que momentos difíceis estão passando os torcedores do Internacional. Dói. E dói muito. Uma coisa eu tenho certeza, nós faremos uma cobertura domingo completíssima, com postos avançados em todos os jogos que interessam ao Internacional. A nossa parte nós vamos fazer. Esperamos que os jogadores do Internacional passem por 90 minutos com um pouquinho só de vergonha na cara e honrem esta camiseta que eles nunca deveriam ter vestido. Pegue Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça sua. Um ótimo final de semana, se é que pode-se dizer isso para a torcida do Internacional, e um abraço a todos.